Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 51. Gaivota. Eu, Viserys, vim a este mundo com 3 objetivos: montar um dragão e montar um dragão. Mas atualmente, eu nem tenho um ovo de dragão, e o Magic te dá o Wave ainda está a alguns anos de distância. Tornar-se um Skinchanger é uma alternativa muito boa. As crianças Stark podem controlar lobos gigantes e vagar pela natureza. Alguns dos selvagens além da muralha também possuem esse talento. Imagine invadir o corpo de uma águia e sentir o poder do vento em primeira mão. Nesta era, tal talento é inestimável para um general. É como ter consciência constante do campo de batalha, eliminando a névoa da guerra. Isso é maestria no seu melhor. Mas eu ainda não consigo invadir uma águia, então tenho que começar com um gerino. Quanto menor a inteligência e menos desenvolvido o cérebro, mais fácil é invadir o animal. Então, eu escolhi o gerino. Ele provavelmente nem tem um cérebro desenvolvido, só alguns nervos. Mestre, você tem que imaginar que entrou na consciência do alvo. A imaginação é muito importante. Olhando para o girino na bacia, evoquei a experiência que Kila havia descrito. Imaginei o som da água fluindo em meus ouvidos e que eu havia entrado na bacia. De repente, meus olhos reviraram e eu caí no chão. No momento seguinte, percebi que minha visão havia se tornado extremamente ruim. Havia apenas luz e sombra fracas na minha frente, e um leve som de água fluindo ao meu redor. Não havia som algum quando me movi pela água. Eu consegui! Fiquei animado ao perceber que tinha entrado no corpo do girino. Balancei meu rabo e nadei ao redor da bacia. Mal senti as paredes da bacia quando as toquei, indicando que o sistema nervoso do girino não estava bem desenvolvido. Depois da excitação inicial, a visão limitada e o feedback sensorial ruim se tornaram chatos e inquietantes. Para retornar ao meu corpo, tive que imaginá-lo. Imaginei-me sentado no sofá. Logo, meus olhos voltaram ao normal, e movi meu corpo, Viserys novamente. Abri meu painel. Minha constituição agora estava quase 87,9. Em 10 dias ou mais eu chegaria a 90, o que me daria uma chance melhor de vencer o torneio. Como devo nomear a espada se eu ganhar? Eu me perguntei. Perdido em pensamentos por um momento, Viserys continuou a rever seus outros atributos. Espírito, sem saúde, 77 magia. 27,9 Graças ao seu canto contínuo das canções dos Monsingers, o espírito de Viserys foi o primeiro atributo a atingir 100. Parecia ser o limite superior, como se restringido por algo invisível. Ele não tinha ideia do que era. Seu valor mágico também aumentou significativamente, de uma dúzia de pontos inicialmente para quase 30 agora. As canções dos Monsingers eram realmente úteis. Ele havia planejado visitar o Templo dos Monsingers para cânticos de nível mais alto ou o Templo do Senhor da Luz para algo como uma Canção do Fogo. Mas vários eventos o impediram de fazê-lo. Ele teria que encontrar outro momento. Por enquanto, ele sabia o valor dessas coisas e não precisava se preocupar. Parece que a magia é consumida durante o Vargem. Então, custa magia também, Viserys refletiu, olhando para suas estatísticas. Com certeza, uma nova habilidade apareceu, Skinchanger. Iniciante 12/100. Ele sorriu, então olhou para suas outras habilidades e começou a realocar pontos. Ele não havia melhorado sua esgrima recentemente, então suas outras habilidades naturalmente ganharam muita proficiência. Após quase 10 minutos de cliques, Viserys havia acumulado mais de 600 pontos de proficiência geral. Trocador de pele, proficiente 142-10-00. Conforme sua habilidade Skinchanger melhorava, Viserys sentiu uma compreensão mais profunda da invasão da consciência. Um pequeno girino não era mais suficiente para ele. Ele se levantou e caminhou até o pequeno ninho atrás da porta, onde uma gaivota ferida que estava quase recuperada estava descansando. Ele a encontrou no pier, com a perna quebrada por uma pedra de criança. Ele a trouxe de volta, cuidou dela e desenvolveu um vínculo com ela. Como mencionado nos contos originais, a facilidade de invasão da consciência está relacionada à proximidade entre humanos e animais. Inicialmente a gaivota, apelidada de Freeze, tinha sido resistente a Viserys. Era uma gaivota livre, resistente a ser domesticada. No entanto, comida e abrigo suavizaram sua postura. Agora, assim que Viserys se aproximou, a gaivota aninhou sua cabeça perto dele, permitindo que ele a acariciasse. Gaivota, estou entrando. Viserys logo entrou no corpo da gaivota bem, sua consciência entrou. Viserys olhou para seu próprio corpo caído e pensou, droga, eu sou tão bonito. Um rosto lindo no auge da vida. Depois de se admirar, ele tentou dar alguns passos ao redor da sala. Por causa de seu tamanho menor, a sala agora parecia muito maior, transformando-se de um quarto padrão em um pequeno teatro. Ele instintivamente abriu suas asas, sentindo o poder do vento levantá-lo. Seu corpo voou no ar, a figura branca pairando na sala. O que antes parecia espaçoso agora parecia um pouco apertado dessa nova perspectiva. Viserys, agora no corpo da gaivota, pousou em segurança no parapeito da janela e olhou para o céu. Estava claro e azul, com nuvens brancas flutuando e alguns pássaros voando acima. A visão o fez se sentir feliz e relaxado. O céu. Estou chegando. Ele bateu as asas, saltou para frente e seu corpo desenhou um arco branco no ar, depois disparou direto para o céu. Uau, decole! Ele gritou, sentindo-se eufórico. Era como a primeira vez que Tony Stark vestiu o traje Mark I. O poder de voar para o céu e mergulhar no chão o fez se sentir invencível. Após subir algumas centenas de metros, Viserys olhou para baixo e viu Braavos de uma vista aérea pela primeira vez.
Embora fosse chamada de Cidade das Mil Ilhas, a maioria eram apenas pequenas rochas e montes. A cidade era composta principalmente de 4 ilhas maiores. Ele viu o longo canal que atravessava Braavos e o Templo Branco dos Cantores da Lua. Ele continuou a voar, passando pelas 3 grandes casas, o Palácio do Senhor do Mar Azul e o Templo do Senhor da Luz, de pedra vermelha. As vistas passavam rapidamente abaixo dele. Aegon, o Conquistador, foi isso que você viu? Ele murmurou, voando em direção ao Titã de Braavos. Uma jornada que normalmente levaria quase 2 horas de carruagem ou barco levou menos de 20 minutos. Ele voou direto para o topo da estátua gigante. O rosto da estátua cinza esverdeada estava borrado, provavelmente devido à sua imensa altura e falta de manutenção. Viserys logo chegou ao topo, onde algumas gaivotas arrulhavam como se estivessem conversando. Uma das gaivotas o notou e se aproximou. Essa gaivota é tão irritante, Viserys pensou. Espere, será que eu sou uma gaivota fêmea? Ele olhou para a gaivota, então bateu as asas e voou para longe. No entanto, a gaivota parecia particularmente afeiçoada a ele e seguiu logo atrás. Capítulo 52. Viserys na bacia. À medida que a celebração de 10 dias se aproximava, Braavos ficava mais movimentada a cada dia que passava. Cocheiros e barqueiros trabalhavam incansavelmente de manhã à noite, comendo, bebendo, defecando e dormindo em seus barcos. Tudo em uma tentativa de ganhar mais dinheiro durante esse período lucrativo. Os preços de todos os bens dispararam, e os astutos lucraram durante as festividades. Os templos e santuários viram um fluxo de visitantes, aumentando a atmosfera agitada da cidade. Embora a venda de seres humanos não fosse permitida em Braavos, ela ostentava as indústrias de sexo e teatro mais desenvolvidas. Os teatros estavam lotados, e as garotas estavam ganhando muito. Os esgotos de vários bordéis tinham se tornado placas de Petri ricas em nutrientes. Essa cena vibrante se estendia além da cidade para os numerosos portos. Os grandes e pequenos veleiros adornados em várias cores, preto, branco, roxo e verde, pareciam rendas na terra. Quando baixavam suas velas, uma floresta de mastros nus se formava. Marinheiros e passageiros se moviam para frente e para trás nos navios, parecendo larvas gordas se contorcendo à distância. Alguns navios tinham proas particularmente altas, indicando que tinham vindo da Baía dos Escravos, enquanto outros, ostentando brasões de família, pareciam mais respeitáveis, sugerindo origens em Westeros. A gaivota, tendo finalmente escapado de seu primeiro pretendente, pousou no mastro de um navio, observando a cena. Ela notou um navio com velas pretas pintadas com caveiras douradas, o símbolo da Golden Company, um grupo de mercenários fundado por um filho bastardo de um rei Targaryen. Após a morte do fundador, sua cabeça foi fervida, banhada a ouro e pendurada na bandeira da empresa, uma tradição continuada por seus sucessores, criando este emblema único. Um bando de lunáticos, comentou a gaivota. Ele logo viu os estandartes de várias outras companhias mercenárias, como a Company of the Cat, a Vindlon e a Second Sons. Cada grande companhia mercenária tinha seu próprio navio. Embora nem sempre grandes, eles eram marcados e reconhecíveis. Havia 3 razões pelas quais esses grupos vinham para Braavos. A primeira era óbvia, eles vinham para se divertir. Mercenários que arriscam suas vidas para ganhar dinheiro, naturalmente queriam participar das festividades. A segunda razão era participar do torneio. A terceira era procurar novos recrutas para seus próprios grupos mercenários, com base no desempenho dos competidores no torneio. Viserys também tinha tais planos. Se ele pudesse alcançar uma alta classificação, as portas de todos os principais grupos mercenários se abririam para ele. Se alguém ousasse mencionar o banquete da coroa, eles lutariam. Esses mercenários eram um grupo relativamente puro. Eles não se importavam com quem eram os recrutas plebeus, nobres ou fugitivos. Eles não se importavam com a linhagem de um recruta ou de qual casa eles vinham. O negócio deles era apenas uma coisa, cabeças. Irmãos, vocês sabem matar? Se sim, a arena mercenária os aguarda. Viserys ainda não havia decidido a qual grupo mercenário se juntaria e tinha uma grande preocupação, Dany. Ele considerou deixar Dany em Braavos com Mattis, mas havia muitas variáveis. Sem ele ao lado dela, o risco de tentativas de assassinato contra Dany aumentaria. Ela era uma parte fundamental do seu plano, e perdê-la seria catastrófico. Ele poderia acabar como Igor Rivers. Mesmo que tivesse que abandonar Dany, ele não conseguia se obrigar a fazer isso. Em Braavos, ele não tinha ninguém em quem pudesse confiar. Mesmo que a Casa Zaline e os outros decidissem lutar contra a Casa Fregar, Dany nunca estaria segura. Portanto, ele concluiu que teria que se juntar aos mercenários com sua família. Enquanto ele ponderava tudo isso, a gaivota ouviu uma voz familiar em seu ouvido. Irmão, acorde. O que há de errado com você? A gaivota olhou ao redor e percebeu que era uma mensagem telepática de seu corpo principal. Ela tentou transferir sua consciência de volta. Irmão, Lady Killa, venha rápido. Dany se lembrou de que Viserys estava na sala, então ela queria fazer uma pergunta a ele. Mas não importava o quão forte ela batesse, não havia resposta. Preocupada, ela abriu a porta e viu Viserys caído no chão. Seu coração caiu. Se ela perdesse seu irmão, ela não teria mais nada. Sua voz ficou mais urgente enquanto ela chamava por Killa. Quando Killa viu Viserys caído no chão, ela correu para ver como ele estava. Ele estava argando? Tão rápido. Killa ficou chocada. Ela conseguiu se transformar em um peixe pela primeira vez, mas isso foi mais de 3 anos depois de ter encontrado Vargem pela primeira vez.
Ela olhou ao redor da sala e notou uma bacia de água na mesa. Ela se aproximou e viu os gerinos nadando lá dentro. Lady Dani, não se preocupe, Lord Viserys está na bacia. Kyla exclamou. Dani piscou confusa. Quero dizer que a consciência dele está na bacia, ou melhor, nos gerinos, explicou Kyla. Dani ainda estava perplexa. Kyla, sem saber como deixar mais claro, gritou para a bacia, Lord Viserys. Lord Viserys, você se lembra do que eu disse? Você tem que imaginar. Sinta. Ela ignorou um problema crítico, gerinos não têm audição. Dani observou Kyla gritar com a bacia, achando seu comportamento incompreensível. Desamparada, ela chamou Viserys do seu próprio jeito repetidamente. Lady Dani tem uma ideia, disse Kyla, levando a bacia para Viserys. O que foi? Dani perguntou com o rosto inexpressivo. Kyla apoiou a parte de trás da cabeça de Viserys com o joelho e abriu a boca dele. Ela pegou um gerino da água e colocou na boca dele. Você é isso. Dani começou observando o objeto escuro, do tamanho de um doce, desaparecer pela garganta de Viserys. Mas depois de um longo tempo ainda não houve reação. Lady Dani, vamos tentar despejar água na boca de Lord Viserys, sugeriu Kyla. Isso, vai funcionar? Dani perguntou hesitante. Vamos tentar, Kyla insistiu. Dani, incerta e sem opções, seguiu as instruções de Kyla. Kyla segurou a boca de Viserys aberta enquanto Dani se preparava para despejar a água lamacenta. Nesse momento, as pupilas roxas de Viserys voltaram ao foco. Assim que abriu os olhos, viu Dani segurando uma bacia, pronta para despejar a água em sua boca. Horrorizado, Viserys lutou para se sentar. O que você está fazendo? Dani, muito feliz por vê-lo acordado, começou a chorar e correu para seus braços. Estou bem, Viserys a tranquilizou, dando tapinhas em suas costas gentilmente enquanto olhava interrogativamente para Kyla. Kyla, calma e orgulhosa, explicou. Você deve ter recebido uma mensagem psíquica dos girinos. Eu te alimentei com os girinos, e você acordou. O quê? Diga isso de novo. O que você me deu para comer? Viserys exclamou em descrença. Capítulo 53. Constituição 90+. Depois de muito esforço, Viserys conseguiu vomitar o girino que havia engolido. A pequena criatura, que parecia uma partícula de tinta, estremeceu uma vez antes de ficar imóvel. Viserys sentiu sua morte instantaneamente. Como se sentisse que algo estava errado, ele abriu o painel e imediatamente viu o problema. Espírito, 99,8. A morte do girino, que tinha feito par com ele, custou-lhe 0,2 de espírito. Viserys sentiu instantaneamente que sua mente não estava tão afiada quanto antes. Se um mero girino causou uma perda de 0,2 de espírito, não era de se admirar que os Kinchangers enlouquecessem se perdessem seus companheiros animais. Se a gaivota tivesse morrido, ele poderia ter perdido 7 ou 8 pontos de espírito. Felizmente, a gaivota tinha acabado de atingir a idade adulta e deveria viver por muito tempo. Além disso, contanto que não fossem pareados por muito tempo, sua conexão enfraqueceria, e sua morte teria um impacto menor sobre ele. Por enquanto, porém, ele precisava parear com ela frequentemente para espionagem e defesa. Viserys rapidamente percebeu outro problema. Kyla frequentemente matava seus companheiros animais, mesmo que fossem lagostas com quase nenhuma inteligência. Ela provavelmente havia perdido muito espírito também. Talvez ela devesse praticar as canções dos Monsingers para se recuperar. Caso contrário, sua inteligência decrescente poderia influenciar Dani. Apesar do incidente do girino, Viserys não culpou Kyla. Em vez disso, ele decidiu ensinar Dani a Vag. Tanto no romance original quanto na série de TV, os dragões que ela chocou eram às vezes desobedientes. E se o dragão que ela chocou no futuro fosse muito violento e a jogasse para fora do céu? Ela era apenas uma garotinha. Nos dias seguintes, Viserys começou a instruir Dani na arte da guerra. À medida que a celebração se aproximava, o tempo parecia voar. Num piscar de olhos, restavam apenas 3 dias. Algumas pessoas, incapazes de conter a excitação, começaram a usar máscaras e desfilar nas ruas. Nas primeiras horas da manhã, após praticar as músicas dos Monsingers, Viserys sabia que era a hora. Ele abriu seu painel para verificar seus dados de constituição. Constituição, 89,78. Adicione alguns pontos, ele pensou. Com a experiência da última vez, Viserys preparou uma grande banheira. Ele pulou e adicionou os pontos de atributos gerais que havia ganhado à sua constituição. Instantaneamente, ele sentiu seu coração batendo forte como se tivesse tomado um afrodisíaco. O sangue em suas veias correu, trovejando em seus ouvidos. Sua pele normalmente pálida começou a brilhar, e a água fria na banheira esquentou sob a influência de sua temperatura corporal. Logo, vapor branco começou a subir de sua cabeça. Felizmente, ele não sentiu os efeitos colaterais desagradáveis que sentiu antes. Depois de quase 1 hora, a intensa sensação de aprimoramento gradualmente desapareceu. Além do aumento da força, Viserys sentiu melhoras significativas em sua função cardíaca e pulmonar. Ele mergulhou na banheira, prendendo a respiração por 1 minuto, depois 2, 5. Ele finalmente emergiu após 25 minutos. Este definitivamente não é meu limite, ele pensou. Ele imaginou que poderia prender a respiração por 40 a 50 minutos e permanecer ativo debaixo d'água por mais de 10 minutos. Era quase inacreditável.
Quando seu corpo chegou aos 80, as principais melhorias foram em força e poder explosivo. Agora, chegando aos 90, as melhorias se concentraram em resistência e recuperação, amplamente chamadas de resistência. Com super resistência, ele podia lançar ataques ferozes em seus inimigos continuamente. Em outras palavras, ele podia usar seu movimento final sem descanso. Viserys olhou para seus músculos esculpidos e sorriu contente. Embora tivesse a velocidade de um tipo rápido, ele também possuía a força de um tipo de poder. Sua alta estatura sugeria que uma arma como um martelo poderia ser mais adequada para ele, um golpe para silenciar seus inimigos. Claro, ele também poderia escolher outras armas como uma alabarda, uma arma que requer imensa força e habilidade, capaz de cortar, esfaquear, cortar e esmagar. É invencível, pensou ele. Na manhã seguinte, uma carruagem parou em frente à casa de Viserys. Era da casa Zaline e dela saiu Pirena, a empregada pessoal e guarda-costas de Metis. Sem esperar que Viserys a cumprimentasse, ela foi direto para a sala de estar. Lady Pirena, você está aqui para falar sobre a sombra da lua? Viserys perguntou. Isso mesmo, Pirena respondeu com um aceno de cabeça. Minha senhora me instruiu a informá-la que todos os Monchador serão entregues esta tarde, e todas as lojas da casa Zaline começarão a vendê-los. Viserys assentiu, entendendo que a casa Zaline estava se preparando para competir com a casa Fregar pela posição de Senhor do Mar. Além disso, Pirena continuou, o dinheiro que lhe é devido foi depositado no banco de ferro para você por Lady Zaline. Há 20.000 dragões de ouro no total. Aqui estão a senha e as informações da sua conta. Ela entregou um envelope a Viserys, selado com a laca preta da casa Zaline. Agradeça a moça pela generosidade, disse Viserys. Ele estimou que a onda inicial de vendas não chegaria a 20.000 dragões de ouro, então o extra provavelmente era a maneira de Metis cuidar dele e talvez pelo bem de Dany. Ele previu que dentro de 3 a 5 anos, outros começariam a fabricar sabão para obter lucro, o que poderia impactar seus negócios. Mas ele ficaria satisfeito em ganhar 100.000 dragões de ouro. É isso que você merece. Além disso, minha senhora espera que você reconsidere participar do torneio. O que ela quer dizer? Perguntou Viserys, levantando uma sobrancelha. Primeiro, a casa Zaline não precisa de mais explicações, certo? Viserys assentiu. Segundo, muitos mercenários que participam do torneio estão querendo tirar sua vida. Viserys entendeu rapidamente. Muitos provavelmente tiveram a ideia de matá-lo para reivindicar uma recompensa de Robert. Embora Robert não tivesse ordenado, esta era uma oportunidade rara e legal. Muitos mercenários ainda guardavam ressentimento do Crown Bank e estavam ansiosos por outra chance com ele. Viserys sorriu. Obrigado, minha senhora, vou me lembrar de sua preocupação. Mas vou mostrar a eles o que significa ser a reencarnação de Lubu. Quem é Lubu? Pirena ficou intrigada. À medida que a celebração se aproximava, a oficina também se aproximava do prazo de entrega. No entanto, suas matérias-primas tinham sido destruídas e eles estavam com uma grave falta de mão de obra. Diante de inúmeras demandas por indenização devido à quebra de contrato, a família Morel perdeu a esperança. O sabão de Viserys tinha sido sua chance de renascimento, mas o resultado parecia sombrio. Neste momento, Morel sentou-se em lágrimas com seu filho, um pequeno frasco de veneno de Lige na frente dele, dando suas instruções finais. Rabino, meu filho, este é meu último momento. Se eu beber este veneno, posso lhe dar algum tempo. Com sua reputação, você pode pedir emprestado do Banco de Ferro. Talvez em 10 ou 20 anos possamos pagar a dívida. Lembre-se, não deixe o nome de nossa família ser desonrado. Pai, o Rabino chorou amargamente. Ele pensou que se não fosse pelo chamado Monchado, sua família e a oficina ainda poderiam ser vendidas. Eles podem não ser ricos, mas pelo menos poderiam viver confortavelmente. Mas agora até a vida de seu pai estava em jogo. Mas quem ele poderia culpar? Viserys? Ele mesmo? Casa Fregar? Ele ousa? Meu querido garoto, deixe-me olhar para você uma última vez, disse Morel, estendendo a mão para tocar a bochecha do filho. Nesse momento, um grito veio de fora. Mestre Morel! Os Monchador chegaram. Pai e filho se entreolharam em choque e descrença. Capítulo 54. O Palácio do Senhor do Mar. As ações da casa Zaline foram uma surpresa significativa para Tormo. A Monchado, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte do mês, de repente fez um retorno forte. Eles conseguiram manter um grande segredo de todos. Havia 2 fatores-chave na competição pela posição de Sea-Lord entre as 3 grandes casas. O primeiro era a atitude do atual Sea-Lord. Se ele apoiasse uma casa sobre as outras, seja explícita ou implicitamente, a probabilidade de essa casa ser eleita aumentaria. O segundo fator eram as opiniões dos muitos comerciantes em Braavos, que as 3 famílias tinham que considerar. Anteriormente, a casa Fregar estava determinada a garantir a próxima posição de Sea-Lord. No entanto, tanto o atual Sea-Lord quanto os mercadores tinham sido um tanto agressivos em suas atitudes e métodos. Agora, com a casa Zaline escolhendo se levantar e lutar, muitas variáveis foram introduzidas. Se as famílias Zaline e Antarion unissem forças, isso poderia mudar os sentimentos de outros grupos de mercadores. Tormo, percebendo a potencial mudança na dinâmica de poder, ordenou a seu guarda-costas: prepare a carruagem. Vou ver aquele velho bastardo do Roth. Roth era o atual líder da casa Zaline. Purple Harbor, Braavos, o Palácio do Senhor do Mar.
O Sea Lord's Palace, um dos marcos mais icônicos de Braavos, ostenta um design de luxo extraordinário. O edifício inteiro é pintado de um azul marinho profundo e a cerca de 1 metro acima do solo, os cantos são incrustados com conchas, moluscos e corais. Através do portão azul, os guardas-ordeiros ficam como um testamento da rigidez do lugar. Como a filha bastarda de Valíria, o palácio também incorpora elementos de dragão. Uma estátua de dragão fica no centro do palácio do Senhor do Mar, mas este dragão tem uma cauda tão grossa quanto a barbatana de um peixe e garras palmadas. É uma fusão de dragão e peixe, encaixando-se perfeitamente no tema da filha bastarda. O palácio do Sea Lord tem um lago conectado aos canais externos, onde o barco à vela do Sea Lord está atracado. Da proa à popa, máscaras azuis sorridentes estão penduradas em uma longa fileira, lembrando uma saia de flores que adorna o iate. Em dias comuns, o Sea Lord está frequentemente no barco. Um homem de meia-idade com olhos castanhos e uma expressão séria entrou no palácio. Ele era a primeira espada do Sea Lord, Carro Volantin. Entregando um pequeno pergaminho ao Sea Lord, pegou-o e olhou para ele, um sorriso distinto se espalhando por seu rosto, até mesmo adicionando um toque de vermelho à sua pele pálida. Carro leu a nota e sua testa já brilhante, que havia recuado significativamente, pareceu brilhar ainda mais. Senhor, parece que tudo isso é por causa daquele Viserys. Eu pensei que depois do banquete de coroação, ele seria duramente atingido e poderia não se recuperar pelo resto da vida. Eu nunca pensei que, esse Targaryen é algo e tanto, disse Ferrego com um sorriso. Em apenas 6 meses, Ferrego ouviu falar de Viserys Targaryen 3 vezes. A primeira foi quando Bannergar da Fierce Fish Company veio até ele. A segunda foi quando ele ouviu falar da produção de sabão. E agora a terceira vez. Quando a invenção do sabão surgiu pela primeira vez, Ferrego pensou que a casa Fregar definitivamente estaria envolvida. Mas ele nunca imaginou que Viserys não apenas permaneceria destemido, mas também conseguiria contatar a casa Zaline. Ele até enviou alguém para descobrir sobre a condição de Viserys. Desde que a casa Fregar veio bater a porta, parecia que Viserys havia se recolhido em reclusão. Ferrego pensou que ele havia cedido, mas na verdade ele estava planejando uma grande mudança. Mas como ele convenceu a casa Zaline a ajudá-lo contra a casa Fregar em apenas um mês? Ferrego se perguntou, franzindo a testa enquanto pensava no assunto. Incapaz de encontrar uma resposta, ele decidiu deixar o assunto de lado por enquanto. Como Sea Lord, ele sempre teve a iniciativa, então ele esperaria para ver o que aconteceria. Embora Ferrego não estivesse com a melhor saúde no momento, ele estava confiante de que permaneceria como Sea Lord por pelo menos mais 6 ou 7 anos. Nesse momento, outro oficial entrou, carregando uma bandeja de madeira adornada com uma dúzia de conchas brancas. Senhor, é hora de escolher o tema do poema. Uno respondeu Ferrego, notando que 3 das conchas tinham sido cuidadosamente colocadas em uma posição mais proeminente. Seus olhos brilharam com compreensão, mas então, como se tomasse uma decisão repentina, ele embaralhou as conchas como se estivesse jogando um jogo. Depois de um momento, ele escolheu 3 e as jogou na mesa. Ele abriu as conchas e revelou algumas palavras em valeriano. Quando Elbo percebeu que a casa Fregar não parecia se importar com ele, ele retornou para sua própria residência. Ao saber da terrível situação de Morel e seu filho, ele se sentiu orgulhoso de sua decisão de cortar laços com Viserys. Comparado à devastação deles, ele só havia perdido algum dinheiro. O 1% que ele havia investido na oficina agora parecia um seguro de vida. Tomando um gole de vinho Arbor, ele suspirou: droga, esse vinho é muito caro. Conforme a celebração se aproximava, os preços do vinho em Braavos dispararam. Os mercenários sozinhos aumentaram o consumo de vinho da cidade em 40%, sem mencionar o fluxo de outros turistas. O que Elbo antes bebia casualmente agora era um luxo. Pelo menos ele ainda podia sentar e beber. Nesse momento o servo de Elbo entrou, carregando uma caixa pesada. Milord, este é seu bônus da oficina. O quê? Elbo exclamou perplexo. A oficina Morel. O servo assentiu. Sim, Milord. A oficina de Morel. Mas, como isso é possível? Elbo pegou a caixa, achando-a inesperadamente pesada. Ao abri-la, ele descobriu que estava cheia de dragões de ouro, pelo menos 400 deles. Como isso é possível? Elbo ficou atordoado. Ele tinha visitado a oficina, visto os trabalhadores fugindo, as matérias-primas sumindo, e o pai e o filho Morel enfrentando a ruína. Como eles entregaram as mercadorias? Ouvi dizer que a carruagem da casa Zaline trouxe os Monchadous para a oficina. Depois disso, não sei muito mais, o servo admitiu-o intrigado. Zaline, Zaline, Zaline. Elbo murmurou agitado, repetindo o nome. Poderia ser Viserys? Como ele poderia isso? Uma figura rapidamente se formou em sua mente, mas ele não queria acreditar. No entanto, os dragões de ouro diante dele eram inegáveis. Se Viserys tivesse de fato garantido o apoio da casa Zaline, a produção de sabão permaneceria inalterada, e Elbo deveria estar lucrando com os dividendos. Percebendo que não havia perdido apenas alguns dragões de ouro, mas potencialmente milhares, ele sentiu uma dor aguda no peito. Apresse-se e prepare uma carruagem para mim. Vou ver Lord Viserys. Capítulo 55. Chuva de coração. Quando Elbo correu para a residência de Viserys, ele só conseguiu ver Dany praticando esgrima no gramado através do portão. Enquanto ele tentava chamar sua atenção, uma voz atrás dele o assustou. A voz era sombria e fria, enviando um arrepio por sua espinha. Essa senhora Kila. Estou aqui para visitar Lord Viserys. Lord Viserys não está aqui. Qual é o seu negócio? Kila respondeu.
Como guarda-costas pessoal de Dany, Viserys a instruiu a ser cautelosa com Elbo, então sua expressão era cautelosa e fria. O coração de Elbo afundou um pouco. Bem, não é nada importante. Eu só queria fazer uma visita simples, ele disse com um sorriso forçado. Lord Viserys saiu. Ah? Onde? Elbo perguntou. O olhar frio de Kila permaneceu fixo nele, sem oferecer nenhuma resposta. Percebendo sua grosseria, Elbo rapidamente se desculpou. Quando Lord Viserys voltará? Não sei. Diante do comportamento gélido de Kila, Elbo sentiu um arrepio de pavor. Ele havia subestimado Viserys muitas vezes. Primeiro, ele pensou que Viserys não escaparia da Fierce Fish Company, apenas para Viserys ganhar o apelido de Fierce Fish Eater. Então ele descartou o empreendimento de sabão de Viserys, que se tornou um grande sucesso. Finalmente, ele acreditou que Viserys havia se condenado a ofender a casa Fregar, apenas para vê-lo se aliar à casa Zaline. A tênue centelha de boa vontade entre Elbo e Viserys havia se extinguido completamente, mas ele ainda se sentia compelido a tentar mais uma vez. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e entregou a Kila. Este é um pequeno presente para Lord Viserys. Por favor, dê a ele. Kila abriu a caixa, revelando um anel de osso de dragão preto com um rubi. Está tudo bem. Se não tiver mais nada, você pode ir agora. Ah, ok. Elbo retornou à sua carruagem, desanimado por não ter visto Viserys. Enquanto o cocheiro se preparava para partir, Elbo disse de repente, leve a carruagem até a árvore de alfarroba na frente. Estarei esperando lá hoje. Sim, meu senhor. Serão 3 dragões de ouro. 3 dragões de ouro. Os cascos do seu cavalo são feitos de ouro, ou as rodas são feitas de ouro. Meu senhor, você tem que considerar o tempo. Se fosse qualquer outro dia, eu não ousaria pedir 3 dragões de ouro. Ok. 3 dragões de ouro então. Elbo relutantemente entregou os 3 dragões de ouro. Ele estava determinado a esperar ali até que Viserys retornasse. Nessa época Viserys estava no navio de Falia, aprendendo sobre a competição de poesia. Essa competição não era como ele havia entendido originalmente. Era mais como um show de variedades, com os competidores se revezando no palco e os juízes oferecendo suas avaliações. Poetas e cantores enviariam suas próprias canções, que seriam então tocadas pelos cantores e músicos do Palácio do Senhor do Mar. Durante a competição, músicos e cantores seriam espalhados por Braavos, com a maior concentração perto do Titã de Braavos. Os critérios de julgamento eram baseados no número de apresentações que cada peça recebia, com votos dados por qualquer um disposto a pagar. Se uma música obtivesse apresentações suficientes, ela avançava para a próxima rodada, caso contrário, era eliminada. Essencialmente funcionava como um mecanismo de recomendação, garantindo justiça mesmo se alguém quisesse gastar muito dinheiro para apoiar um competidor. As 3 competições do Tendai Festival foram intercaladas ao longo da programação. O arranjo geral era canção, competição, competição, canção, competição, competição, canção, competição, competição, celebração. Em outras palavras, exceto pelo tema da primeira rodada que será divulgado um dia antes, as outras 2 rodadas serão anunciadas na noite anterior? Perguntou Viserys. Está certo. Braavos quer ver obras melhores no primeiro dia, então eles dão mais tempo, Falia explicou pacientemente. Asha observou o irmão Viserys atentamente. Na verdade, ainda sugiro que desista, Lord Viserys. Participar de 2 competições ao mesmo tempo será muito cansativo, Falia aconselhou. Viserys sorriu torto, Lady Monshadov, não se preocupe. O tópico da primeira rodada é o mar, certo? Acho que já escrevi. Já? Falia estava cética. Ela tinha acabado de contar o tópico a Viserys há menos de 20 minutos. Escolhendo suas palavras cuidadosamente, ela disse, Mestre Viserys, se sua música for muito parecida com músicas existentes, você pode ser desqualificado. Ela quase disse plágio. Viserys apontou para a harpa pendurada na parede. Vou tocar uma música para você ouvir. Ok, Falia assentiu, mas Asha não se moveu para pegá-lo. Asha. Asha, perdida em pensamentos enquanto encarava Viserys, se recuperou rapidamente. Ah, ok. Percebendo sua distração, ela corou e entregou a harpa para Viserys. Viserys examinou a harpa, notando sua semelhança com uma guitarra ou ukulele. Instrumentos dedilhados eram familiares para ele. Ele havia praticado extensivamente enquanto perseguia garotas na escola. Enquanto ele afinava o instrumento, Falia e Asha observavam com antecipação. Vou começar agora. Ok. Viserys levou um momento para se recompor, então começou a tocar o prelúdio. O som evocou imagens de um vasto mar e céu, com notas persistentes sugerindo uma história prestes a se desenrolar. Música, XNY, Heart Hand Jack Cheon, Zanchoyo e Surrui. Areia amarga. A sensação de dor soprando contra o rosto, como uma bronca de um pai. O choro de uma mãe para sempre inesquecível. Enquanto Viserys tocava e cantava, as 2 garotas começaram a imaginar um jovem correndo pela praia. Ele estava cheio de desejo e esperança pelo futuro, mas também enfrentou os duros golpes da realidade. Em um momento crucial, um marinheiro determinado com um físico forte o encorajou a continuar. Fortalecido pelo encorajamento do marinheiro, o jovem zarpou nos ventos da vida. No entanto, ele inevitavelmente se perdeu no mar da existência. O marinheiro então reapareceu para guiá-lo de volta ao curso. A voz de Viserys e a melodia da canção naturalmente se espalharam para além da cabana. Embora Josion, patrulhando o lago à distância, não conseguisse ouvir a letra, a melodia chegou aos seus ouvidos, revigorando seus homens.
Alguns dos guardas mais sensíveis até encontraram lágrimas brotando em seus olhos. Você é digna de Lady Monchado, Josion pensou com emoção. Mas então, notando o traje de Viserys, ele se perguntou se a canção era sua própria criação. De jeito nenhum. Absolutamente não. Josion rapidamente descartou o pensamento. Quando Viserys terminou sua canção, Falia e Asha tinham um olhar diferente em seus olhos. As paredes guardadas ao redor de seus corações tinham afrouxado consideravelmente. Enquanto olhavam para o sorriso caloroso de Viserys, não conseguiam deixar de pensar que passar uma noite com um homem assim poderia ser uma ideia muito boa. Capítulo 56, Companhia do Gato. À tarde, Viserys deixou o navio de Falia. Asha ficou na proa, observando-o partir por um longo tempo até que a figura branco-prateada desapareceu de vista. Você parece ter uma boa impressão de Viserys, disse Falia, provocando. Sim, seria legal casar com um homem como ele, Asha respondeu diretamente, fazendo Falia parar. Ela se lembrou de que Asha tinha sangue Dothraki. Eu quero deitar com ele no grande mar de grama, Asha continuou, sua excitação crescendo. Ele cavalgando em cima de mim ou eu cavalgando em cima dele, sob as estrelas, na luz da manhã, no sol poente. Suas bochechas coraram enquanto ela falava, seu entusiasmo beirando a loucura. Ok, pare, Falia interrompeu, embora a cena vívida já tivesse se formado em sua mente. Os Dothraki adoram o céu e acreditam que todas as coisas importantes e sagradas devem ser feitas sob sua presença, seja nascimento ou morte. Eles também veem a reprodução como um ato sagrado. Estar unido ao ente querido sob o céu aberto é algo maravilhoso e feliz. Recentemente Viserys conseguiu alternar sua consciência rapidamente entre seu corpo e seu animal familiar, uma habilidade aprimorada por meio de prática incansável. Agora, não levava mais do que 2 segundos. Selvagem era mais pronunciado, permitindo que ele retornasse instantaneamente se algo acontecesse com seu corpo. Ele não se preocupava mais em ficar preso com uma boca cheia de girinos. O sol estava se pondo, e o crepúsculo se aproximava, mas ainda havia luz suficiente. Assim que entrou na carruagem, Viserys transferiu sua consciência para a gaivota. A gaivota bateu as asas e, depois de cerca de 10 minutos, ele avistou sua casa. Ele começou a descer, notando 3 carruagens estacionadas em frente à casa e uma multidão de pessoas empurrando e se acotovelando. A gaivota de Viserys teve um mau pressentimento, então ele acelerou e pousou no teto de uma das carruagens. Ele rapidamente reconheceu alguns rostos familiares entre a multidão, incluindo Morel, seu filho Regis e Elbo. A presença deles não era surpreendente, provavelmente era uma questão de gratidão e bajulação. No entanto, algo parecia estranho na situação. Elbo e os Morels estavam parados no portão, tentando impedir que outro grupo entrasse. Esse grupo consistia de 5 ou 6 indivíduos de aparência rude, com rostos brutais e comportamento igualmente rude. Você não pode entrar, insistiu Morel. Ouvi dizer que está em a casa do Rei Mendigo. Estamos aqui apenas para uma visita, retrucou o líder de barba amarela, tentando forçar a entrada. Mas Lord Viserys não está em casa. Regis interrompeu. Está tudo bem, podemos esperar. Além disso, como você pode fazer os convidados esperarem lá fora? O líder avançou, mas Regis e Morel o bloquearam. A gaivota de Viserys voou para cima para ter uma visão melhor de dentro da casa. Ele viu Dany levando Kila para fora. Vários membros do grupo de aparência rude notaram Dany, e suas expressões mudaram de surpresa para ganância. Meus senhores, meu irmão não está em casa. Se tiverem algum assunto a tratar, podem falar com ele quando ele retornar, Dany disse firmemente. O homem de barba amarela zombou. Esta é a irmã do Rei Mendigo, Dany, certo? Se seu irmão não estiver aqui, você pode vir conosco. Nosso capitão vai tratá-lo como um VIP. Dany sentiu uma onda de náusea diante de sua expressão lasciva. Este homem de barba amarela era do grupo mercenário chamado Companhia do Gato. Seu capitão Barba de Sangue era famoso por sua crueldade e sede de sangue. Poucos sabiam seu nome verdadeiro. Ele desprezava a paz, deleitava-se com a guerra e tinha um apetite notório por mulheres bonitas, bom vinho e banquetes. Bloodbeard tinha acabado de chegar em Braavos quando a casa Fregar o abordou com uma oferta, causar problemas para Viserys em troca de uma bela quantia. A oportunidade de satisfazer seus vícios enquanto era pago era muito tentadora. Ele presumiu que Dany, como princesa, seria um prêmio, então ele enviou seus homens para encontrá-la. As leis de Braavos proibiam o tráfico humano, mas Bloodbeard e seus homens viram isso como um convite, não um sequestro. Com a casa Fregar apoiando-os, eles sempre poderiam fugir se as coisas ficassem difíceis. Além disso, Robert Baratheon estava oferecendo uma recompensa pela captura de Viserys e sua irmã. Eles planejavam levar Dany à força sob o pretexto de um convite, esperando atrair Viserys para fora do esconderijo. Desculpe, mas se houver um convite, você terá que esperar até meu irmão retornar, disse Dany, com a voz firme apesar do nervosismo. Isso não vai funcionar. Nosso capitão não gosta de homens, retrucou o homem de barba amarela, enquanto seus companheiros riam alegremente atrás dele. Saia do meu caminho. Você quer morrer parando a companhia do gato? Barba amarela ameaçou, seu tom ameaçador. Elbo hesitou, sua vontade de recuar aumentando. Ele fazia parte de um grupo social vibrante, na melhor das hipóteses, enquanto Yaloviard e seus homens eram criminosos endurecidos que viviam pela espada. Mas então ele pensou nisso como sua chance de consertar seu relacionamento com Viserys. Apesar do medo, ele se manteve firme. Ao contrário de Elbo, o Morel e seu filho estavam resolutos.
Eles sabiam que sem Viserys, eles estariam mortos há muito tempo. Eles tinham uma dívida de gratidão com ele, e agora era a hora de pagá-la. Livre-se desses intrometidos, ordenou Barba Amarela. Ele trouxera os melhores lutadores com ele, e Elbo e os outros não eram pários. Eles não podiam usar armas, mas seus punhos eram igualmente mortais. Em questão de momentos, eles derrubaram a maioria dos defensores no chão. Apenas Regis, que havia aprendido alguns movimentos com Viserys, conseguiu lutar, mas ele logo foi dominado, pois seus companheiros foram rapidamente derrotados. Percebendo o perigo, Killa tentou arrastar Dany para longe. Não os deixem escapar, gritou Barba Amarela. Ele e seus homens começaram a bater contra o portão de madeira, que rangeu com o impacto e provavelmente não aguentaria por muito tempo. Viserys recuperou a consciência e rapidamente avaliou a situação. Ele tirou alguns dragões de ouro, inclinou-se para fora da carruagem e acenou-os na cara do condutor. Corra o mais rápido que puder. Você entendeu? Sim. Vai. O motorista, sentindo o peso das moedas, levantou seu chicote alto. A carruagem acelerou de repente, fazendo com que o passeio se tornasse mais violento enquanto os pedestres corriam para sair do caminho. Companhia do gato, eu vou lidar com vocês primeiro. Viserys murmurou, uma chama de raiva ardendo em seus olhos. Seu coração batia forte com adrenalina. Hoje ele não descansaria até esmagar algumas cabeças. Capítulo 57. Killa, use sua cabeça. Killa é apenas uma assassina, não adequada para combate frontal, muito menos para proteger Dany. Quando o portão ameaçou quebrar sob a pressão dos atacantes, ela rapidamente levou Dany para cima e trancou a porta. Killa, use a cabeça. Você precisa pular o muro. A gaivota de Viserys gritou de frustração com os esforços inúteis de Killa. Um estrondo alto se seguiu. O portão de ferro cedeu, e Barba Amarela se aproximou da porta da frente com seus homens, gritando: Príncipe Dany, preparamos uma carruagem para você. Venha conosco. Nosso capitão está esperando por você. A gaivota de Viserys, empoleirada na parede, pensou que um papagaio poderia ser uma companhia melhor da próxima vez. Ainda assim, ele ficou aliviado quando Dany calmamente recuperou sua besta e uma flecha envenenada de debaixo da cama. Não era mais apenas uma simples flecha de madeira, agora tinha uma ponta de ferro. Vendo isso, a gaivota de Viserys suspirou aliviada, quase sorrindo como um humano. A criança cresceu, pensou. Dany calmamente se inclinou para fora da janela e mirou nos mercenários abaixo. Haha, parece que o príncipe Dany está um pouco impaciente. E Aloviard provocou, mas foi silenciado pelo som da besta. Ele sentiu um objeto estranho em sua garganta e, agarrando-se a ele, percebeu que uma flecha havia perfurado seu pescoço através de sua barba fofa. Muito bem, pensou a gaivota de Viserys, querendo dar um sinal de positivo para Dany. Enquanto Barba Amarela caía, os mercenários restantes buscavam cobertura. No entanto, Dany e Killa foram implacáveis, deixando apenas 2 mercenários de pé, um ferido na perna. Estamos indo embora. Não atirem, gritou um dos mercenários, chocado com a compostura da garotinha. Lá fora, Morel e seu filho estavam igualmente atordoados. Dany não era mais a garota tímida que fora. Elbo, que não via Dany há mais de um mês, também ficou surpreso com sua transformação. Mas o mais satisfeito foi Viserys. O tempo que ele investiu em treiná-la valeu a pena. Embora Dany não fosse uma assassina natural como Killa, ela ficou muito mais forte por meio de seu treinamento. O objetivo de Viserys nunca foi torná-la uma assassina ou matadora, mas aguçar sua mente. Depois de um tempo, o som de passos apressados ecoou do lado de fora. Um grupo de guardas de bravos entrou no pátio. Depois que os espectadores e Elbo relataram os eventos, os homens de Barba Amarela foram presos. Quando estavam prestes a sair, a carruagem de Viserys chegou. Ele pulou para fora e se dirigiu ao único mercenário ainda consciente. Diga ao seu capitão que Viserys Targaryen está esperando por ele na competição de esgrima. Diga a ele para enviar todos vocês, e eu os matarei um por um. Ele então levantou um dedo e imitou cortar sua garganta. O mercenário estremeceu, como se sua cabeça estivesse realmente prestes a ser cortada. Os guardas, entendendo a situação e sabendo que a Casa Zaline apoiava Dany, não dificultaram as coisas para ela. Após uma breve discussão, o assunto foi resolvido. Os feridos Elbo e Morel foram carregados para casa por Viserys. Vendo o relacionamento harmonioso entre Viserys e Morel, Elbo sentiu uma pontada de inveja, esperando que logo fosse sua vez. No entanto, Viserys não falou com ele imediatamente. Em vez disso, ele se virou para Regis e perguntou: Como você está? É sério? Estou bem. Lord Viserys, estou muito forte. Regis respondeu, mostrando sua resiliência. Apesar de vários hematomas, ele parecia imperturbável. Agora é a minha vez, certo? Elbo, sentado no sofá, olhava com desejo, até esticando um pouco o pescoço. Mas Viserys ainda não parecia querer falar com ele. Obrigado a todos, conseguimos manter os bandidos fora. Agradeço a todos em nome da minha irmã, disse Viserys, curvando-se para o grupo. Embora feridos, eles lutaram para devolver o arco. Enquanto isso, o coração de Elbo afundou. Se você precisar de ajuda no futuro, meu filho e eu faremos o melhor para ajudar você, Morel disse a Viserys. Tanto ele quanto seu filho estavam genuinamente intrigados sobre como Viserys conseguiu se conectar com a Casa Zaline. Viserys, no entanto, os via como aliados úteis, dispostos a deixá-los ajudá-lo, uma recompensa em si.
Com a proteção da casa Zaline, Morel e seu filho poderiam enfrentar quaisquer desafios futuros com mais confiança, mesmo que perdessem seu negócio de sabão. Acho que vocês não vão mais precisar da minha ajuda, Viserys comentou, despertando a curiosidade de todos. Depois da celebração, pretendo me juntar aos mercenários, anunciou ele. Por que isso? Elbo interrompeu, não querendo desistir. É fácil viver como um homem rico, mas Robert e Tywin têm o sangue dos meus parentes mais próximos em suas mãos. Como o último herdeiro masculino dos Targaryens, não posso deixar isso passar. O tom de Viserys ficou frio, lembrando a todos que estavam na presença de um príncipe que havia perdido seu reino. A atmosfera ficou solene. Elbo percebeu que para Viserys, até mesmo as 3 grandes casas de Braavos pareciam insignificantes. Se você quiser se juntar aos mercenários, deixe-nos fazer uma armadura de presente para você, ofereceu Morel, sabendo do alto custo da armadura de placas, que poderia facilmente chegar a várias centenas de dragões de ouro. Obrigado, mestre Morel, mas apenas me encontre um bom ferreiro. Tenho uma arma especial em mente, Viserys respondeu. Conforme a noite se aproximava do fim, Morel e seu filho partiram, deixando apenas Elbo, que estava determinado a falar com Viserys esta noite. Ele não partiria até ser dispensado. Ah, Elbo, nós nos conhecemos há muito tempo, e eu tenho algo para lhe contar. Viserys finalmente se dirigiu a ele. O coração de Elbo saltou de alegria, todo seu ser se encheu de excitação. Isso é música para meus ouvidos, pensou. Capítulo 58. Os costumes dos Dothraki. Não se preocupe, Lord Viserys, eu cuidarei disso. Elbo assegurou-lhe. Sim, tenha cuidado na estrada, respondeu Viserys, acenando enquanto brincava com o anel de osso de dragão preto em sua mão. Viserys havia encarregado Elbo de garantir que os bardos que se apresentavam na celebração não fossem perturbados, uma precaução baseada em incidentes passados. No entanto, Viserys não confiava inteiramente em Elbo. Alguém da casa Zaline seria o principal executor para garantir que tudo corresse bem. Elbo, apesar de ser um tanto oportunista de vontade fraca, não havia causado problemas e não havia necessidade de fazer dele um inimigo por enquanto. Viserys olhou novamente para o anel em seu dedo. Ele teve que admitir, o osso de dragão negro combinava perfeitamente com sua estética e parecia bastante imponente. Embora o anel fornecesse apenas um pequeno benefício de 0,01 pontos atribuíveis por dia, ele ainda o valorizava. Afinal, 10 dias renderiam 0,1 pontos. Eu deveria comprar um colar de osso de dragão, um cinto de osso de dragão, uma pulseira de osso de dragão e talvez até uma tornozeleira de osso de dragão, ele refletiu. Parece que vou precisar de uma caixa de joias. Como diz o ditado, boas notícias nunca viajam longe, mas más notícias viajam 1000 milhas. A notícia de que os homens de Bloodbeard foram derrotados por uma garotinha rapidamente se espalhou pela comunidade mercenária, provocando o ridículo público e zombaria de vários grupos mercenários. Eles consideraram tal mercenário indigno de existir. Haha, quando voltarmos, definitivamente contaremos ao capitão sobre isso. Ele ficará tão feliz, riu uma mercenária do Windlong, conhecida como Meris, a bela Meris. Apesar do apelido, Meris era tudo menos bonita, seu nariz parecia rasgado, e seu rosto era um mosaico de cicatrizes, evidência de uma vida difícil. Sua estrutura alta e cabelos dourados eram suas únicas características redentoras. Ela estava acompanhada por um homem de cabelos grisalhos, meia cabeça mais baixo que ela, seguindo-a a cada passo. O quê? Essa coisa custa 20 dragões de ouro? Meris exclamou, estremecendo com o preço do sabonete do tamanho da palma da mão em sua mão. Depois de alguma hesitação, ela decidiu comprá-lo. A Companhia Dourada, um dos grupos mercenários mais formidáveis com mais de 8.000 cavaleiros, também ficou sabendo da notícia. Este também é um Targaryen. Devemos perguntar se ele quer se juntar, perguntou um mercenário com cabelos louros e olhos surpreendentemente verdes. Eles tinham ouvido alguns rumores sobre Viserys antes de chegarem a Braavos. De uma perspectiva marcial, ele parecia competente e, considerando seu primeiro capitão, Igor, o recrutador ficou intrigado. Não tem uma competição de esgrima? Vamos ver. Além disso, ele tem apenas 15 anos, certo? Ele é muito jovem, outro membro comentou. Enquanto isso, no gatil, um homem de cabelos azuis e com menos de 30 anos, Daario, o vice-capitão dos Sormrous, ouviu a notícia enquanto se maquiava. Daario, que na trama original havia sido seduzido pela beleza da mãe dos dragões e se tornado traidor, achou a situação divertida, mas não séria. Ouvi dizer que a irmã do rei mendigo é muito bonita. Você não está interessado? Perguntou um de seus subordinados. Os Targaryens não favorecem casamentos entre irmãos? Talvez o rei mendigo mantenha sua irmã bem por perto. Daario refletiu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Se tivesse a chance, não se importaria em ver o quão bonita era a princesa de uma realeza caída. Se ela fosse realmente deslumbrante, não seria tarde demais para considerar levá-la. A grande celebração começou no dia seguinte, mas muitas pessoas se aglomeraram no Titã of Braavos na noite anterior para garantir um bom lugar. Eles dormiram diretamente nas margens do canal, usando cobertores ou pedaços de pano, criando uma visão espetacular do ar. Os ricos, no entanto, estavam em uma situação muito melhor. Eles tinham camas para dormir, comida quente para comer e servos para montar tendas para eles. Alguns dos Dothraki gostavam do ambiente ao ar livre, aproveitando a noite para se envolver em suas práticas costumeiras. Empoleirada em uma árvore, a gaivota de Viserys observou a transmissão ao vivo, maravilhando-se com a criatividade dos Dothraki e a dificuldade de seus movimentos.
Dany, dormindo na carruagem e conversando com Kila, se perguntou por que Viserys havia decidido de repente montar sua barraca. Ao amanhecer, todos vestiram máscaras elaboradas. Essas máscaras cobriam apenas a metade superior do rosto, deixando a boca e o nariz expostos. Os pobres usavam máscaras simples e grosseiramente pintadas, enquanto os ricos ostentavam máscaras feitas de uma escolha mais ampla de materiais, adornadas com tintas brilhantes e caras, penas e até ouro e prata. Da noite para o dia, os senhores de Braavos perderam sua dignidade e decência na folia. Viserys, sua irmã e Kila começaram a fazer as malas cedo para esconder melhor suas identidades. Dany e Viserys usavam chapéus para esconder seus cabelos prateados. Dany escolheu uma máscara prateada, enquanto Viserys optou por uma máscara de couro preta incomumente feia presa ao seu chapéu, que parecia muito desconfortável. Quando perguntado por que Viserys tinha apenas uma explicação, era preta. A carruagem deles estava estacionada em um ponto alto, oferecendo uma vista esplêndida. No início da manhã, navios do Palácio do Senhor do Mar já haviam aparecido, limpando o canal de barcos. O sol nascente lançava um tom dourado na água, enquanto o céu azul claro parecia convidar os deuses a se juntarem à celebração com os mortais. Todos aguardavam ansiosamente a chegada do iate do Sea-Lord. De repente, uma longa buzina soou à distância. A multidão esticou o pescoço, sua excitação era palpável. Conforme a buzina ficava mais alta, um iate adornado com rostos sorridentes da proa à popa surgiu, banhado por uma luz radiante. Oh, o Senhor do Mar, o Senhor do Mar! Os gritos das pessoas quase abafaram a trombeta. À medida que o barco se aproximava, a figura de pé na proa se tornava cada vez mais visível. Envolto em uma capa de seda azul que brilhava como água, ele segurava um cetro de osso de dragão de 2 pés de comprimento coberto com um grande diamante. A fonte do brilho do barco. O Lorde do Mar Ferrego sorriu e acenou para a multidão animada de ambos os lados do canal. Atrás dele estavam 6 guardas imponentes, suas cotas de malha brilhando sob suas roupas, prontos para protegê-lo de qualquer ameaça. Seguindo o barco do Sea-Lord, havia vários barcos de flores, cheios de flores. As pessoas a bordo jogavam pétalas na água continuamente, os próprios atiradores estavam escassamente vestidos e incrivelmente atraentes. Suas peles claras brilhavam à luz do sol, provocando rugidos de alguns dos espectadores mais animados. Dany notou seu irmão Viserys observando com interesse particular. Seguindo seu olhar, ela viu vários pares de coelhos saltando. Finalmente, Viserys murmurou. À distância, 2 navios cheios de guardas escoltavam o navio oficial, protegendo algo precioso, uma espada de aço valeriano brilhante e um ovo de dragão verde. Capítulo 59. O urso. Além do ovo de dragão diante deles, Viserys e Dany só tinham visto um outro na casa Zaline. De acordo com o conhecimento deles, Illyrio possui 3 ou mais, o Sea-Lord supostamente tem 3, e a casa Fregar também pode ter 1. Euron afirma que já teve um ovo de dragão, mas acredita-se que ele o usou para pagar os homens sem rosto para assassinar seu irmão, o rei Balon. O Iron Bank, conhecido por proteger não apenas moeda, mas também itens preciosos, também pode ter ovos de dragão. Outras cidades livres também podem tê-los. Após a queda de Valíria, alguns Dragon Lords permaneceram nas cidades livres, mas eles e seus dragões foram eventualmente mortos pelos moradores locais. Os Dothraki, que atacam por toda parte, podem possuir um ovo de dragão, embora a probabilidade seja baixa. O objetivo de Viserys é coletar pelo menos 5 ovos de dragão antes do aparecimento do Cometa Vermelho. Este ovo, mais os 3 de Illyrio e um da casa Zaline, formam seu objetivo básico. Contanto que ele consiga encontrar uma maneira de criar os 5 dragões, ele terá passado de nível. No entanto, uma vez que os dragões eclodam, ele se tornará um farol na noite, atraindo a atenção de todas as forças. Vamos pegar os ovos de dragão primeiro, decidiu Viserys, mudando seu foco para a espada. A espada, aparentemente uma arma de 2 mãos, não seria fácil de obter. Mesmo que ele ganhasse o campeonato em esgrima, haveria obstáculos significativos. Se tudo mais falhasse, ele poderia pedir dinheiro em vez disso, pois o preço de uma Claymore poderia armar 100 homens. Afinal, era uma Claymore e não uma espada laser. Seguindo os navios que transportavam os ovos de dragão e Claymores estavam os navios das cortesãs. Um navio cercado por pássaros voadores parecia pertencer ao Nightingale Gortave. Outro navio tinha inúmeras bolhas de sabão refletindo um brilho onírico na luz do sol, claramente o navio de Falia. As bolhas encantadoras ofuscavam a magia do navio carregado de pássaros, capturando o interesse dos espectadores da costa. É tão lindo! Quanto tempo demora para fazer isso? É tão lindo! Para alguns, o barco de Falia parecia estar queimando com ouro. Apesar da beleza de outros barcos, incluindo os de Falia e Gortave, nenhum poderia igualar o esplendor da exibição de Falia. Até mesmo o barco da poetisa da casa Antarion, que apareceu primeiro, foi ofuscado. No entanto, ela permaneceu imperturbável. Ferrego não esperava que ela ganhasse todo o concurso de beleza, e ela mesma era indiferente. Com o apoio do Sea-Lord, ganhar ou perder não importava. Em contraste gritante, Gortave tinha grandes esperanças para seu barco adornado com belos pássaros. Ela acreditava que cativaria a todos, mas as bolhas de sabão roubaram a cena. Ouvi dizer que foram feitas pelo rei mendigo, Viserys, comentou a empregada de Gortave, Beta. Beta, uma escrava de cama de Yunkai, tinha uma semelhança impressionante com Gortave. Ambas tinham cabelos ruivos escuros, diferindo apenas no brilho, tornando-as quase indistinguíveis na penumbra.
Essa semelhança foi o motivo pelo qual Gortávia a escolheu como substituta. Lembro que você disse que Viserys também está participando do torneio de esgrima? Perguntou Gortávia. Sim, Beta confirmou. Amanhã, você tomará meu lugar, e Quemo e eu iremos ver esse rei mendigo. Ok, vou informar Quemo, Beta respondeu. Quemo, o leal guarda-costas de Gortávia, era conhecido por sua lealdade feroz. Dizia-se que ele matou um marinheiro que alegava que sua esposa era mais bonita que Nigringale. Gortávia havia treinado meticulosamente Quemo para ser seu protetor devotado. Certa vez, Gortávia fez Beta se vestir com suas roupas e seduzir um oficial Braavosi enquanto mantinha Quemo no navio. Ela instruiu Beta a gritar o mais alto possível. Assim que Quemo estava prestes a quebrar, Gortávia apareceu diante dele, e ele sentiu como se sua alma tivesse sido salva. Beta passou a noite como sósia de Gortávia, enquanto Gortávia e Quemo passaram a noite contando as estrelas. Gortávia até fingiu adormecer em seus braços, mas Quemo não fez nada. À medida que os barcos das cortesãs passavam, eles eram seguidos por embarcações que transportavam músicos e cantores. Esses barcos eram espaçados para evitar que suas músicas colidissem. A longa procissão levou quase meia hora para passar, com os ricos viajando em carruagens e pessoas comuns caminhando. Ilírio, o grande mercador, naturalmente havia providenciado uma carruagem. Ele ficou irritado quando Varys o informou que Viserys estava blefando. Ele percebeu que tinha sido enganado por uma raposa esperta, mas guardou isso para si, pois seu relacionamento com Varys era um segredo. Ilírio suspeitava que Viserys tinha outras fontes e não estava apenas fabricando suas informações. Varys pode ter sido uma fachada. Da perspectiva de Ilírio, Viserys acreditava que o havia enganado, mas Ilírio poderia reverter o engano, fazendo Viserys pensar que havia conseguido. Essa estratégia poderia render algo útil. Além disso, Ilírio queria que os Lannisters continuassem fornecendo cobertura para seus bastardos e desviando a atenção de Robert. É por isso que ele não congelou o relato que havia dado a Viserys, mesmo depois de confirmar a notícia com Varys. No entanto, Viserys também era um mestre do engano. Ilírio sabia que mesmo que fingisse ignorância, Viserys estaria ciente de que ele sabia. Por meio dessa intriga, Ilírio aprendeu sobre o sabão e a Casa Zaline. Além de conhecer Viserys, ele pretendia discutir o sabão com a Casa Zaline. Neste momento, o Titã de Braavos estava agitado com atividade. Lanches, brinquedos, acrobatas e menestréis enchiam as ruas, criando uma atmosfera animada. Por razões de segurança, Viserys não permitiu que Dany saísse da carruagem para brincar. Em vez disso, eles permaneceram lá dentro. Se quisessem comprar algo ao longo do caminho, eles enviariam Regis, que os estava seguindo para fazer a compra. Regis, agora agindo como olhos e ouvidos de Viserys, estava de olho em Kila. Viserys estava curioso sobre quem seria o contato de Kila. Quando Kila se encontrou com o homem, Regis percebeu que era de fato alguém de Westeros, e mais especificamente do norte. Quando o homem se apresentou, Regis ficou completamente surpreso. Eu sou Jorah Mormont da Ilha dos Ursos, disse o homem, e trabalharei com você para assassinar Viserys Targaryen e Daenerys Targaryen. Capítulo 60. Jorah Mormont. O urso. A gaivota de Viserys coçou a cabeça com suas garras, rapidamente relembrando a história envolvendo Jorah Mormont, o urso. No conto original, ele conheceu os irmãos no casamento de Dany com o Orcelord. Apesar de ser cativado pela beleza de Dany, ele escolheu espionar para Porto Real, constantemente alimentando-os com informações sobre os irmãos Viserys. Mais tarde, quando se apaixonou por Dany, ele se tornou inteiramente devotado a ela. Antes disso, ele estava servindo aos segundos filhos. O que está acontecendo? Por que ele agora é um espião de Porto Real? E por que ele está conspirando com Kila para assassinar Dany e eu? A gaivota de Viserys ponderou intensamente. Na trama original, se Viserys não tivesse viajado de volta no tempo, ele teria fugido de Braavos 6 meses antes, avisado por Dragondrins. Teria sido difícil para Kingsland localizar os irmãos, e é por isso que eles se encontraram por acaso no casamento de Dany. Mas como Viserys tinha viajado de volta no tempo, ele não só falhou em escapar de Braavos como também causou um reboliço, atraindo a atenção de King's Landing. Dany, também nas Cidades Livres, ouviu sobre isso. Talvez como na história original, Jorah tenha buscado anistia fornecendo informações para King's Landing, levando-o a Braavos. De seu poleiro, a gaivota de Viserys ouvia atentamente enquanto Jorah e Kila discutiam seu plano de assassinato. Já abordei Viserys como empregada, mas ele é muito vigilante e não tive chance de atacar, relatou Kila. E quanto ao envenenamento? Perguntou Jorah. Não, ele tem um cachorro e sempre deixa o cachorro comer primeiro, respondeu Kila. Mentir é uma habilidade necessária para um assassino. Jorah coçou as sobrancelhas, sentindo a cautela excessiva de Viserys. Ouvi dizer que ele é bom em artes marciais? Perguntou Jorah. Sim, muito melhor do que a média das pessoas, confirmou Kila. Como isso pode ser? Jorah ficou perplexo, incapaz de entender a fonte da proeza marcial de Viserys. Kila e a gaivota de Viserys observaram Jorah em silêncio, curiosos sobre seu próximo movimento. Bem, ele não vai participar da competição de esgrima? Vamos avaliar sua força lá, Jorah decidiu. Muito bem, meu senhor. Esperarei por suas notícias, respondeu Kila. Jorah assentiu. Desde que deixou Bear Island, ninguém o chamou de meu senhor. Antes de partir, ele olhou para a gaivota de Viserys na parede, mas não viu nada suspeito. Meu senhor, o que devemos fazer agora? Kila se virou para a gaivota de Viserys e perguntou. A gaivota de Viserys olhou para trás em silêncio, incapaz de falar.
Kila, percebendo seu erro, desculpou-se. Sinto muito, meu senhor, esqueci que você não pode falar agora. Revirando os olhos, a gaivota de Viserys levantou voo e voou para longe. Ele voou ao redor e encontrou mais de uma dúzia de cantores e bardos errantes tocando Sailor. No entanto, a maioria desses artistas estava nas margens do festival, enquanto o centro era dominado pelos músicos do Nightingale. De repente, a gaivota de Viserys ouviu uma disputa à distância e voou para investigar. Ele viu dois grupos de pessoas em conflito, empurrando e acotovelando-se. Ouça Sailor. Nós chegamos primeiro. Não, ouça Purple Wave. Nós chegamos primeiro. Parecia que Purple Wave era uma música do Nightingale. Você, cante Purple Waves por um dia, e eu lhe darei 20 dragões de ouro, gritou um homem. Eu dou 30. Cante Sailor, outro rebateu. No final, o grupo que queria ouvir Purple Waves venceu, sendo mais numeroso e capaz de pagar mais. No entanto, Viserys, Seagu notou que ainda havia muitas pessoas que preferiam Sailor. Com o passar do tempo, a tendência mudou não apenas para as áreas externas, mas também para o centro do festival. Com mais 2 dias para o fim, Sailor parecia estar ganhando popularidade. Ele então voou em direção às 3 casas que se reuniram perto do Titã de Braavos. Essas casas possuíam propriedades na área e, portanto, tinham garantido bons lugares. Para sua surpresa, ele viu Tormo Fregar e Rotes Aline sentados juntos, conversando alegremente. Este é o hidromel da minha casa Fregar. Você gostaria de experimentar um pouco? Tormo ofereceu. Não, obrigado. Trouxe chá do Derrite, respondeu Rote. Sem precisar pedir, o servo de Rote serviu-lhe uma xícara de chá. O que Rote não percebeu foi que a preferência da casa Fregar por vinho doce significava que eles tinham o menor nível de envenenamento por chumbo entre as 3 casas. No entanto, Rote havia mudado para chá feito com água direto do Long Canal, então ele não precisava se preocupar. Quando Tormo soube que Metis havia preenchido a vaga de sabão, ele imediatamente abordou a casa Zaline. A conversa não foi bem. Tormo presumiu que Viserys havia oferecido benefícios ou valores significativos para ganhar a lealdade da casa Zaline. Mas agora parecia que a casa Zaline estava disposta a entrar em guerra com ele pela sobrevivência de sua linhagem. Viserys poderia ter resolvido o problema da casa Zaline não ter uma criança saudável por quase 20 anos? Tormo não conseguia entender como uma criança jovem poderia ter tais habilidades, nem porque Rote e sua esposa acreditavam nele. Levaria pelo menos uma dúzia de anos para verificar qualquer solução. Haha, é isso mesmo. Lord Rote tem uma perspectiva ampla, mas eu me pergunto se o espadachim que você escolheu compartilha sua perspicácia empresarial. Tormo Fregar brincou. Ao longo dos anos, a casa Zaline declinou devido à falta de um sucessor. Com menos pessoas dispostas a se juntar a eles, atrair bons espadachins era um desafio. Quando faço negócios, não gosto de lançar uma rede ampla. Quando encontro potencial, invisto pesadamente, Rote respondeu tomando um gole de chá. Viserys é em que estou investindo. Tenho medo de que o investimento seja perdido, Tormo retrucou. Sou o oposto de você. Eu invisto em qualquer coisa imediatamente lucrativa, transformando pequenos ganhos em grandes. O argumento dele sobre experiência empresarial foi sutil, um confronto sem vozes elevadas. Escute, Rote disse, colocando a mão em concha no ouvido. Essa música Sailor é muito boa. Meus marinheiros adoram. Ah? Sério? Mas eu ouço claramente Purple Waves, mais alto, Tormo rebateu. Rote, reconhecendo o estratagema de Tormo, sorriu. Lord Tormo, talvez você tenha ficado em seu próprio jardim de pássaros por muito tempo. Eu sugiro que você se aventure e ouça sons diferentes. Um filósofo disse uma vez, ouvir apenas o que você quer ouvir é enganar a si mesmo. Interessante, mas enquanto eu for forte o suficiente, o mundo só fará os sons que eu quero ouvir, Tormo respondeu confiantemente. Os 2 homens estavam travando uma batalha de inteligência, nenhum deles disposto a ceder. Quando o debate chegou a um impasse, uma sombra branca se esgueirou para longe. Amanhã marcava o 2º dia do Festival dos 10 Dias e o 1º dia do torneio de esgrima. Viserys ponderou se deveria mostrar suas habilidades para intimidar Jorah ou fingir fraqueza para lhe dar falsa confiança. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva. Quanto mais apoio, mais vídeos.